Vamos nessa. Bom, gente, como ficou dito pela manhã, certo? Nós concluímos a parte de orações reduzidas, né? A parte de período composto por subordinação, encerra por aqui, tá? Então a gente parte agora para um conteúdo de suma importância, inclusive a primeira competência da produção do texto do Enem, chama atenção especificamente para esses conteúdos que aparecem em sequência agora: concordância, regência, crase, colocação pronominal, tá? Porque tendenciosamente eles são os conteúdos que envolvem todos os outros da gramática, tá? Concordância, especificamente, e aí a gente vai falar dos dois tipos de concordância, tá bom? Então, o que vem a ser essencialmente concordância? Concordar significa, né, estabelecer acordo. Né? Estabelecer acordo. Se adequar, né? Estar de acordo com, né? Então, seguir um modelo de alguma coisa, seguir um determinado padrão, alguma coisa desse tipo. Aqui, na sintaxe de concordância, a gente vai estabelecer relação entre seres, entre termos, perdão, tá? E essa relação vai ser uma relação de concordância. A concordância que há, né, vai ser determinada efetivamente pelo aspecto de flexão, tá? Pelo aspecto de flexão. São estes elementos, tá certo? Peraí, está aparecendo uma cedilha aqui, ó. São estes aspectos de flexão, tá certo? Que vão, na verdade, estabelecer uma boa relação entre os termos, tá? E essa boa relação entre eles, né, uma relação de adequação, é que vai fazer com que haja ali concordância ou não, tá? Então, quando a gente fala em sintaxe, a gente está falando de construção, tá? Estrutura sintática da frase, tá certo? E quando a gente fala em concordância, a gente está falando da boa relação dos termos dentro dessa estrutura, tá? A boa relação que os termos estabelecem dentro da estrutura sintática que é a oração, que é a frase, tá bom? Então, vamos lá. Sintaxe de concordância é a parte da gramática que estuda as relações nossa, quão pequeno. Estuda as relações de número e pessoa entre verbo e sujeito, tá? E as relações de gênero e número entre os nomes, tá? Então, a gente já está dividindo aqui em dois tipos de concordância, que são, na verdade, concordância verbal e concordância nominal, tá bom? Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, né, com concordância verbal, para a gente entender sobre cada um deles, ó, concordância verbal, a gente precisa entender sobre flexão verbal, que eu até pedi que vocês lessem, achando que não ia ter aula não pensei na aula de tarde, né? Mas até vocês devem dar uma lida depois, dar uma reforçada nisso, tá bom? Flexão verbal e a concordância nominal no que diz respeito à flexão
nome, flexão nominal. Ah, professor, são todos os aspectos de flexão verbal e flexão nominal que devemos levar em consideração? Claro que não, tá? Os aspectos que devemos levar em consideração são, no caso da concordância verbal, a gente vai levar em consideração número, pessoa, tá? Estas duas flexões, número e pessoa. No caso dos nomes, gênero e número. Gênero e número, ok? Então, galera, é assim que se processa, né? O princípio deste conteúdo, na verdade. É assim que se inicia, levando em consideração os princípios básicos que são a flexão nominal e a flexão verbal. E é preciso que se domine sobre essa flexão nominal e verbal, caso contrário, a gente vai ter problemas no andamento do conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Concordância verbal. A boa relação que há entre sujeito e verbo, a gente viu ali antes, não é isso? Sujeito e verbo. Que boa relação é essa, tá? Estuda as relações de número e pessoa que se estabelecem entre verbo e sujeito. O detalhe aqui é o seguinte, nessa concordância verbal, como o próprio nome diz, concordância verbal, ou seja, concordância do verbo com alguma coisa, no caso, com o sujeito. Por que eu digo isso? Porque lá no fundamental a gente diz, é a concordância do verbo com o sujeito, do sujeito com o verbo. Não é bem assim. O sujeito não concorda com o verbo em nada. O verbo é que concorda com o sujeito. Até se a gente parar para pensar, o sujeito é um sintagma nominal, tem como núcleo um nome, tem como núcleo um substantivo. Então, ele não tem como concordar com o verbo que apresentam flexões verbais. Tá certo? Não tem, é impossível disso acontecer. Agora, o verbo, ele pode concordar não exatamente com o sujeito, certo? Não exatamente com o sujeito, a gente usa essa terminologia de que concorda com o sujeito, mas se a gente for analisar o pé da letra, por exemplo, ele não está concordando com o sujeito em si, porque o sujeito em si é um sintagma nominal. Ele está concordando com a representatividade pessoal que existe ali naquele sujeito. Ou seja, todo sintagma nominal, por ter como núcleo um substantivo, ele pode ser substituído por um pronome. Seja ele sujeito, seja ele objeto, tá? O fato é que a relação que o verbo estabelece de concordância não é com o objeto, que é um termo subordinado, é com o sujeito. Então, o verbo precisa concordar com essa ideia que existe por trás, com essa representação pessoal que existe por trás de cada sujeito. Então, cada sujeito tem uma pessoa como representação, tá? Tem um ser como representação, tá bom? E o verbo vai concordar com esse ser. Como é que isso funciona? Ó, o garoto era esperto, tá? Então, nós temos, ó, sujeito, o garoto, tá certo? Verbo, era, tá vendo? Ó? O garoto era. A relação vai ser estabelecida entre esses dois. Quem deve concordar com quem? O verbo é que concorda com o sujeito, tá bom? Como é que eu vou concordar? Como é que eu tenho uma flexão verbal e eu vou concordar com um sujeito que apresenta uma flexão nominal, tá? A gente vai estabelecer a concordância do verbo com a representatividade de garoto, que a representatividade do garoto aqui, ó, tá aqui, ó. Ele, tá? Essa é a representatividade do substantivo, perdão, do sintagma nominal garoto. Então, ó, garoto e ele, certo? Representam a mesma coisa. Ele substitui, perdão, deixa eu melhorar aqui, viu? Ele substitui o termo o garoto. Observe que todos os elementos do sujeito estão embutidos, certo? Está embutido nesse pronome, tá bom? Então, sendo assim, a concordância vai se dar, ó, com essa representatividade pessoal. Então, ó, nós temos um verbo. Nós temos um verbo de terceira pessoa do singular, tá? Ó, temos um verbo de terceira pessoa do singular. Verbo de terceira pessoa do singular,
concordando com a representatividade desse sujeito, que é ele, ó. Terceira, tem aqui, ó. Terceira pessoa do singular. Tá vendo? Terceira pessoa do singular. Então, ele. A gente está concordando com ele, não excepcionalmente com o garoto. Ele quem? Ele que retoma o termo garoto. Então, há uma representatividade aqui. A gente pode dizer, então, que esse sujeito seja um sujeito de terceira pessoa do singular, tá? Por essa razão, por ser um sujeito de terceira pessoa do singular, é que o verbo vai concordar com ele, tá? Então, lembra que o verbo concorda com a representatividade pessoal que há naquele sujeito, tá bom? E não excepcionalmente com o sujeito, porque o sujeito é um sintagma nominal. O sintagma nominal, a flexão é gênero, número e grau. O verbo apresenta flexão de concordância, número e pessoa, tá? Então, o pronome que substitui esse substantivo é que vai representar pessoalmente esse sujeito. Outro exemplo aqui que nós temos é, ó, as garotas, sujeito, eram verbo. Então, nós temos um verbo na terceira pessoa do plural, tá certo? E temos um sujeito garotas, que é representado, ó, que é um sujeito de terceira pessoa do plural, representado pelo pronome, ó, elas quem? Elas, as garotas, tá? Então, por isso que o verbo está flexionado nessa terceira pessoa do plural, para concordar com a representatividade pessoal do sujeito, que é o pronome pessoal, elas. Bom, nessas relações, se liga nessa observação importante, nessas relações entre sujeito e verbo, né? E aí, se você parar para pensar, a gente vai dizer, pô, mas peraí, quantos tipos de sujeitos e todas as relações vão se comportar da mesma forma? Claro que não. Então, nessas relações, dois fatores são levados em conta. Essa relação entre verbo e sujeito. Quais são esses dois fatores? Tipo de sujeito. Esse tipo de sujeito é sujeito determinado, indeterminado, oração sem sujeito, tá? Tipologia é isso, tá bom? E sua, como eu converti aqui o arquivo para PDF, galera, não coube aqui. E sua classificação, que está muito próximo da tipologia, tá certo? A classificação, nessa classificação, ela já é um elemento interno à tipologia. Os determinados, deixa eu passar aqui para o outro lado. Ó. Na classificação, apresenta-se, por exemplo, a partir da tipologia. Dentro dessa tipologia, nós temos uma classificação. Levando em consideração a tipologia, nós temos, ó, determinados, sujeito determinado, e aí o sujeito determinado é dividido em 3 grupos, que são simples, composto e desinencial, tá certo? Aí a gente volta para aqui, para o indeterminado, que não, por não ter uma classificação, ele vai fazer parte dessa classificação, tá bom? E o que em muitos livros é conhecido como sujeito inexistente, mas se ele simplesmente inexiste, como é que a gente vai julgá-lo como sujeito? Então é melhor que a gente diga que seja oração sem sujeito. Então, em termos de classificação, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Para o estudo de concordância verbal,
tá certo? Se a gente levar em consideração o conhecimento que a gente tem sobre esses tipos e essa classificação do sujeito, então, ó, a oração sem sujeito, então, é uma oração que não tem sujeito, então não tem como a gente estudar a relação de verbo com o sujeito aqui, porque não tem simplesmente sujeito. Então, saber que uma oração é sem sujeito já é um exercício de concordância verbal. Então, não se estuda oração sem sujeito nessa situação. A gente avalia o comportamento de alguns verbos dentro dessa oração sem sujeito. Os verbos impessoais, por exemplo. Avalia-se isso, tá? O sujeito indeterminado também não levamos muito em consideração. Por quê? Porque, na verdade, se é um sujeito que a gente não consegue determiná-lo, então não tem como a gente estabelecer uma relação de concordância do verbo para com ele. E para assim determinar o sujeito, só há duas possibilidades. Terceira pessoa do singular mais o índice de indeterminação do sujeito e terceira pessoa do plural sem um referente anterior. Então, só essas duas possibilidades. Tá certo? O sujeito desinicial a gente não leva em consideração também, porque ele é desinicial, ele já representa um exercício de concordância. A concordância do verbo indica a flexão do... A concordância verbal indica a flexão do verbo em relação à representatividade pessoal do sujeito. Beleza. Quem é que determina essa flexão do verbo? Uma desinência. O sujeito oculto ou desinicial, a gente conhece o sujeito ou o identifica a partir da desinência. Então, se a gente conhece a desinência, já é um exercício de concordância verbal. E sobra para esse estudo, ó, sujeito simples e sujeito composto. A relação do verbo com o sujeito simples e a relação do verbo com o sujeito composto. O sujeito simples, aquele que apresenta um só núcleo, tá certo? É um sintagma nominal que apresenta apenas um núcleo substantivo, tá? Sempre, ok? E o sujeito composto, aquele que apresenta dois ou mais núcleos, tá bom? Também substantivos, tá certo? Ou palavras substantivadas que têm um valor de substantivo. O fato é que todo núcleo de sintagma nominal é um nome com representatividade de substantivo, né? Com representatividade do ser, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Regra geral, ó. Com o sujeito simples. Concordância do verbo com o sujeito simples. Aquele que apresenta apenas um núcleo, né? Como isso vai acontecer? Regra geral. O verbo concordará com o sujeito em número, singular e plural, tá? Em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, mesmo que este venha deslocado. Bom, a gente viu que ele concorda com o sujeito em número e pessoa. E aí vale lembrar que o discurso ele concorda com a representatividade pessoal do sujeito, né, em número e pessoa. Então, vale lembrar isso. Concorda em número com o sujeito, perfeito, mas em pessoa com a representatividade pessoal do sujeito, vale lembrar isso. E aí, com o termo de nomenclatura, a gente vai dizer que ele concorda em número e pessoa. Pessoal, me deixa um minuto, minha esposa está batendo no portão aqui. Só um minuto. O grupo faz silêncio aí, tá? Tá bom? Bom, voltei, galera. Então, ó, preste atenção. Aí nós temos, rapidamente, uma observação aqui, ó. Trazer antes aqui essa observação, que é a seguinte, ó, que é o conceito, né, ó. O sujeito simples é aquele que possui um único núcleo, isto é, uma única palavra principal, um único substantivo, tá? O núcleo do sujeito nunca é determinado por preposição. Isso é uma informação muito importante, tá certo? Eu vou até marcar aqui, ó. Esta informação é muito importante, tá bom? Por que é muito importante? Porque vai explicar, na verdade, por que razão a gente não deve transformar uma oração da voz ativa para passiva quando nós tivermos um verbo transitivo indireto, tá? Vai explicar justamente isso. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá bom? Bem mais para frente, e principalmente quando a gente estiver falando em regência verbal, certo? Então, o fato é isso. O sujeito simples tem um só núcleo e esse núcleo não pode ser precedido de preposição, tá certo? Não pode ser determinado por uma preposição. Ponto.
Voltando à regra, nós temos, ó, o verbo concordará com o sujeito em número e pessoa, primeira, segunda ou terceira, mesmo que este, o sujeito, esteja deslogado no início, no meio ou no final da frase, pouco importa. A relação do verbo é sempre com o sujeito. Eu diria mais que em toda informação apresenta esses dois pilares. Ser, informação sobre o ser. Ser, substantivo, informação sobre o ser, verbo. Então, está sempre estabelecendo uma relação entre eles dois. Então, o verbo precisa concordar com o substantivo que está lá no sujeito, tá bom? Então, ó, como, por exemplo, nós temos aí, nós nunca discordamos de você. Discordamos, está na primeira pessoa do plural, para concordar, ó, com o nós, que é um pronome pessoal que representa a primeira pessoa do plural. Sujeito de primeira pessoa do plural, tá? Então, vê que, ó, nós temos um nunca aqui, que é um adjunto adverbial de negação, tá certo? Adjunto adverbial de negação, que está entre o sujeito e o verbo, não há problema nenhum, tá certo? Não há problema nenhum, pode estar no início, no meio, no final, não vai ter problema nenhum a relação do sujeito, do verbo é sempre com o sujeito. Então, o verbo de primeira pessoa do plural para concordar com o sujeito de primeira pessoa do plural. Já está, inclusive, representado por um pronome nós, que é de primeira pessoa do plural, certo? No segundo exemplo, nós temos, ó... Poxa, o que é isso? Deu um tilt aqui. No segundo exemplo, nós temos aqui o seguinte, ó. Sumiu na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Sumia, perdão. Terceira pessoa do plural. O que que sumia? A última boiada da fazenda. Então, vê que o sujeito está lá no final da frase, só justificando aquilo que foi dito antes, que não importa onde ele estivesse. Então, ó, nós temos uma relação, né, deste verbo com este sujeito. A relação de concordância que há entre eles é a última boiada da fazenda. Boiada, ó, ela, tá certo? Que representa a terceira pessoa do singular. Representado pelo substantivo boiada, tá vendo? Não é os periféricos. É o substantivo, é o núcleo do sintagma nominal. Tá aqui, ó. Boiada. Representa a terceira pessoa do singular. Por essa razão é que o verbo está flexionado assim, na terceira pessoa do singular, justamente para concordar com essa relação, tá certo? Concorda com esse ser, digamos assim. E até porque, gente, bem, lembrando a questão da construção da informação, o verbo ele representa a informação sobre o ser. Então, ele precisa concordar com o ser. Ele é a informação do ser. Ele está subordinado ao ser, tá bom? É por isso que parte dele a prerrogativa de flexionar-se, né? De ser mais, digamos assim, maleável e admitir uma possibilidade, né, de flexão. Então, ó, não importa a posição do verbo, antes ou depois do sujeito simples, a concordância sempre será feita com ele. Sempre será feita com o núcleo dele, perdão. Com o núcleo desse sujeito, que é uma palavra substantiva que pode ser substituído por um pronome pessoal. E é com essa possibilidade de representação desse pronome pessoal. Ok? Então, em termos de regra geral, é isso. O sujeito concorda com o verbo em número de pessoa. A relação com o sujeito composto, do verbo com o sujeito composto, aí é uma relação um pouquinho mais melindrosa. Por que é melindrosa? Primeiro, ó, quando o sujeito composto estiver posicionado antes, é por essa razão que a gente viu aquele conceito lá, ó, que não importa onde o verbo esteja ou o sujeito esteja, a relação vai se dar diretamente com o verbo e vai ser única, tá? Então, ó, o sujeito composto é aquele que apresenta dois ou mais núcleos, a gente já sabe disso, duas ou mais palavras nucleares que são substantivos. Aqui o posicionamento passa a interferir na concordância, tá? Passa a interferir, ó. Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este ficará no plural. O verbo ficará no plural. Vale lembrar que o sujeito, ele é chamado, o sujeito que é chamado de sujeito composto, ele já tem por natureza a ideia de pluralidade, viu? Já tem por natureza essa ideia. Por quê? Porque nós já temos dois núcleos. Se eu somar 1 mais 1 dá igual a 2, 2 é plural. Tá bom? Então,
Se os núcleos estiverem no singular, ele vai continuar no plural, porque eu estou somando um do singular com um do singular e o conjunto é plural. Certo? Estão lembrando isso, tá bom? Sujeito composto, posicionado antes do verbo, verbo no plural. O ônibus e o caminhão deslizaram na pista. Deslizaram, terceira pessoa do plural, tá certo? Para concordar com eles. Eles quem? Ônibus, caminhão, os dois núcleos, tá certo? Então, eles, ó, terceira pessoa do plural. Essa é a concordância básica. Observa que o verbo está depois, ó, o sujeito veio antes, tá bom? Então, o verbo fica no plural. Só que, observação. O verbo pode ficar no singular, principalmente em dois casos, além do plural, tá? Principalmente em dois casos. Quando os núcleos são sinônimos, tá? Quando os núcleos são sinônimos, ou quando forma uma enumeração gradativa, aquilo que chamamos de gradação, progressiva ou regressiva, pouco importa, tá? Só que há uma justificativa lógica para isso, né? Vale a pena lembrar que, em termos de concordância, na concordância verbal e nominal, a gente vai encontrar dois tipos de concordâncias, que a gente vai passar a falar dela a partir de agora. A concordância gramatical e a concordância ideológica. Uma concordância que segue os preceitos básicos, que segue essas regras gerais, tá certo? Essas orientações gerais. E uma concordância que se dá a partir da ideia, do aspecto semântico que é traduzido por aquele sujeito. Então, essas duas vão ser observadas a partir de então. Então, vai haver algumas construções em que o posicionamento do verbo em relação ao sujeito a flexão do verbo em relação ao sujeito vai se alterar de acordo com esse aspecto semântico, tá bom? E a gente vai chegar lá depois. Eu vou explicar por que é lógico, tá? Então, vamos lá. A paz e a tranquilidade reinavam naquele lugar, tá? Quando eu digo a paz e a tranquilidade reinavam, então nós temos uma concordância gramatical. Por que chamamos isso de concordância gramatical? Porque o que a gramática diz aqui no início, no item 1, ó, lá em cima, ó. Quando o sujeito composto vier antes do verbo, este vai ficar no plural. O verbo está no plural, reinavam, tá? Porém, quando eu digo a paz e a tranquilidade reinava naquele lugar, então nós vamos ter aqui agora uma concordância ideológica. Temos uma concordância ideológica. Como assim, professor? Concorda com a ideia geral. Paz e tranquilidade representam a mesma coisa, são sinônimos. A paz e a tranquilidade reinavam. O poder discursivo e informativo que esses dois núcleos agregam ao contexto é único. Tá? Se eu disser a paz reinava naquele lugar, a tranquilidade reinava naquele lugar, traduz a minha ideia, a minha intenção. Já traduz isso. Se eu somar a paz e a tranquilidade reinava naquele lugar, não faz diferença nenhuma, porque cada uma significa a mesma coisa. Paz e tranquilidade são iguais, são idênticos, são sinônimos. Então, não agrega valor o somatório. Ah, pode dar ênfase, sim, isso é verdade. Pode dar ênfase. Mas, do ponto de vista semântico, ele não agrega valor. Tá? Porque representam a mesma coisa. No segundo exemplo, nós temos a angústia, a inquietação, o desespero. A relação o dominaram, por exemplo. A relação com o verbo na terceira pessoa do plural, certo? É uma relação, uma concordância gramatical, né? Então, eles... Deixa eu botar aqui também eles. Elas, no caso. Aqui, eles, né? Porque tem ali desespero que está no masculino. Então, vejam. Concordância gramatical. O que é ideológico aqui? Tá? O desespero o dominou.
Isso é ideológico. Está no singular para concordar com um elemento mais próximo. Isso é possível, professor? E o resto? Poxa, faz parte de uma gradação. Numa gradação, os elementos que a compõem, um vai anulando o outro no aspecto gradativo. Um anula o outro. A angústia, a inquietação, o desespero o dominou. Então, quando eu chego no final da gradação, eu tenho anulado, ó, os elementos anteriores, seja ela progressiva ou regressiva. Um mês, uma semana, um dia, uma hora, um minuto é muito ou é pouco para esboçar o que eu sinto por você, por exemplo. Então, o que é pouco para esboçar? É um minuto que está mais próximo. Não serve mais o que viu antes no aspecto gradativo, tá? Porque a gradação ela serve para enfatizar, né, para valorizar a informação, não é nem o sujeito. A gradação ela está preparando o terreno para a informação que vem depois, tá? Para mostrar justamente a importância daquela informação. Então, ela cria toda uma seção, mas ao passo que ela valoriza a informação, ela se desvaloriza ao longo da construção gradativa. Ela vai desvalorizando esses elementos, porque um vai substituindo o outro em termos de importância. Então, veja que um dia, uma semana, uma hora, um minuto. Um dia, semana, não vale mais nada. O que vale é um minuto que está próximo aqui, ó, da informação, que vale esse minuto. Então, a concordância vai se dar com um elemento mais próximo, que é uma concordância inclusive lógica. Tá certo? Então, ó, terceira pessoa do singular para concordar com ele. Ok? Gradativo ou progressivo, assim funciona, viu, gente? Então, aqui há as duas possibilidades. Professor, eu posso usar as duas, tanto faz uma como a outra? Não. Tá? Vai depender do que você pretende com isso. Que ênfase você quer dar, que tipo de ênfase, que tipo de valoração você quer dar àquela situação. Tá? Os dois estão corretos? Tá. Os dois são possíveis? Sim. Tá bom? Se eu quero valorizar o aspecto gramatical, ou seja, toda a completude, toda membro a membro, elemento a elemento do sujeito, eu coloco o verbo no plural. E eufonicamente, tá certo? A gramática até aconselha que essa concordância, no primeiro caso, paz e tranquilidade, seja com o plural, tá? E na segunda situação, por causa da questão da nulidade dos termos, que a concordância se dê com um elemento mais próximo no singular. Eufonicamente, aquilo que agrada mais aos nossos ouvidos, tá? Mas vai muito da intenção de quem produziu. Qual era a intenção com aquilo, tá? Se o cara coloca esse angústia, a inquietação, o desespero, o dominaram no plural, por exemplo, ele quer que você pense nessa seleção que ele fez ali. Ele quer que você reflita sobre aquilo. A valorização e a anulação de cada um deles para chegar no último, tá certo? E trazer informação. Ele quer que você pense nesse processo, tá bom? Item 2. Quando o sujeito composto estiver depois do verbo, agora depois, tá? Este poderá concordar com o núcleo mais próximo ou ficará no plural. Também dupla possibilidade. Ou concorda com o elemento mais próximo ou fica no plural. Por exemplo, foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Então, nós temos um sujeito composto, pós-posto ao verbo, vem depois do verbo. A concordância do verbo aqui na terceira pessoa do singular, ó, na terceira pessoa do singular, vai se dar com este elemento aqui apenas, ó, com o filho que está mais próximo. Tá bom? Então, atenta para isso. Também, se eu coloco no plural, aí eu estou valorizando, ó, todo o sujeito, tá certo? Estou enfatizando todo o sujeito, tá bom? Então, quando eu digo foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai, então a ênfase está no filho, a importância discursiva está no filho, tá bom? O destaque, talvez o propósito do processo enunciativo, ou seja, da transmissão da informação, a tua intenção em transmitir a informação colocando no singular era essa, é deixar o interlocutor à parte e o filho foi lá. A mãe e o pai nem tem tanta importância assim, tá? Mas é de que o filho está lá. Agora, se você diz, foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai, então há uma importância grande em selecionar e mostrar os três núcleos desse sujeito aí na informação, tá certo? Ou seja,
você tem a necessidade de representar, digamos assim, esses três elementos do sujeito aqui através dessa forma verbal, através da flexão dela. Isso mostra a importância desse sujeito para o processo discursivo, tá bom? E para a gente finalizar, no item 3, eu vou deixar para a próxima aula, porque é mais extenso, tá certo? E tem uma explicação específica aqui embaixo, ó, são 2 orientações, tá bom? Vou deixar para a próxima aula, porque precisa de mais informações e a gente só tem 3 minutos, tá bom? Então, eu encerro por aqui com vocês hoje, né? 23/11. Bom, galera, é isso. Então, vocês deem uma leitura, deem uma lida em casa aí, tá certo? Em flexão verbal, flexão nominal, leia no livro de vocês. Todas as informações aqui deste slide tem no livro de vocês, tá certo? No livro tem algumas coisas bem enxutas, outras tem detalhes, então eu preferi usar o slide, porém, a mesma coisa que tem aqui tem lá, a mesma informação tem lá. Então, vocês deem uma repassada, deem uma lida lá, tá certo? E quando for no próximo encontro, a gente conclui essa parte de concordância verbal e parte para a concordância nominal, ok? Na próxima segunda-feira, tá certo, galera? Como não tem segundo turno por aí, e eu acho que não sei se a gente vai trabalhar, se a gente for trabalhar, talvez a gente tenha problema, tá bom? Mas se não for trabalhar, a gente talvez não tenha problema com a aula de segunda-feira e a gente continua aí até janeiro, tá certo? Falou, galera. Abração para todos aí. Valeu mesmo pela participação, embora pouca, de pouca gente, né? 5 pessoas apenas. Mas, de certa forma, é alguma coisa já, tá? Então, essa aula vai ser gravada, eu vou postar no canal. Quem perdeu vai assistir por lá. Semana que vem não tem essa de eu voltar para dar essa mesma aula, não, tá? Eu vou já continuar a partir daqui, tá bom? Então, um abraço para todos. Fiquem com Deus, se cuidem. Boa tarde aí. Bom finalzinho de tarde para vocês. Tchau.